Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse mês de fevereiro estamos falando de um assunto onde estamos aprendendo muitas coisas. É um tempo de ensino, um despertar, né? Onde nós aprendemos como funciona essa batalha na mente. O campo que o inimigo quer conquistar é a minha mente, a sua mente. Porque a partir do momento que ele conquista isso, ele tem o domínio sobre a mente, ele vai governar sobre as nossas decisões, as nossas emoções, a gente vai ser levado para lá e para cá, né? E uma coisa que o Senhor nos ensina na palavra, que nós temos aprendido muito aqui, é confrontar os pensamentos, tá? Pensamento que não é confrontado, ele se torna aqui numa crença. Essa crença, quando ela vai tendo muito espaço por muito tempo, ela se torna uma fortaleza, ou seja, cria raiz dentro de nós e fica muito mais difícil de tratar de remover essa raiz, né? Somente com a palavra, com a verdade do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a emoção, ela não cura trauma. Então, esse mês também é mês sobre emoção que a gente está falando. Então, quando a gente começa a entender que não adianta eu me emocionar, fazer coisas para me sentir bem, que vai realmente resolver, alivia, é como se fosse um analgésico, mas não vai direto no ponto, tá? Então, antes de começarmos aí esse assunto, peço para você se inscreva no canal, compartilhe, curta, para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos, mais pessoas sejam despertadas. Nós estamos, gente, numa batalha, né? E o inimigo, ele quer dominar a nossa mente, tá? Lembra que a missão dele não é para vir fazer coisa boa, não. Ele quer fazer um estrago na sua vida, na minha vida, na nossa família. A missão dele é matar, roubar e destruir, tá? Então precisamos governar a nossa mente, tá? Não deixar ela solta por aí, não, tá bom? Então hoje, sobre a emoção. A emoção, ela não cura trauma. Olha o que diz no Salmo 147, 3. Ele sara os de coração quebrantado, ele cura as feridas. Então Deus, ele cura, ele quer sim cuidar da nossa dor. Ele faz isso. Só que assim, não é só no superficial, sabe? De leve, vamos dizer assim, só até um certo ponto. Não, o Senhor, ele vai até a raiz, tá? Se nós não, isso daí, gente, vamos pegar assim, aqui em casa tem bastante grama. Se o meu marido vira e mexe quando ele está fazendo o nosso jardim, sempre aparece aquelas ervas daninhas. Se ele só corta, daqui a pouco ela nasce de novo. Ele precisa tirar pela raiz. Então o mal, ele tem que ser tirado, removido pela raiz. E é isso que o Senhor faz, tá? Então assim, eu posso até chorar, vai aliviar. Eu posso falar, desabafar com alguém, também vai ajudar. Mas isso não resolve. A emoção sozinha, ela não cura trauma, tá? Então muitas pessoas, elas sentem, choram, oram emocionadas, mas só que mesmo assim continuam tendo o mesmo tipo de reação, né? Acabam se ferindo nos mesmos pontos, repetem os mesmos padrões. Então Deus, ele não quer fazer apenas um trabalho na superfície da dor. Ele vai até o fundo, porque é aí que vai haver uma mudança, tá? Precisamos entender que a emoção, ela é uma reação daquilo que eu estou sentindo, tá? O trauma é a raiz, então o trauma é o que fica. Então a emoção é o que sentimos quando algo toca na ferida, doeu, né? Só que o trauma é o que ficou dentro de nós depois da ferida. E muitas vezes nós somos enganados porque a gente tem esse hábito de reagir naquilo que dói. Só que muitas vezes a gente só quer uma solução momentânea, um analgésico. A gente não deixa aprofundar. E é aí que mora o perigo. Porque o inimigo sabe que tem uma raiz ali, essa raiz foi plantada ali, uma raiz má, né? Uma raiz que vai chegar um momento que ela vai te paralisar ali na frente. E você nem vai perceber, se dá conta que foi por causa dessa raiz. Então o inimigo, ele usa os artifícios, as coisas que ele tem a favor dele. Então
Então, por isso que nós precisamos deixar com que o Senhor vá até a raiz, tá? Precisamos entender outra coisa, que chorar, se emocionar, sentir aquele alívio momentâneo, ele é bom? Tá, bom. Dá um alívio? Sim, mas ele não resolve. Então, se a raiz não for tratada, a dor continua governando as nossas reações. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, poxa, eu já orei, eu fui na igreja, eu senti que eu recebi aquilo, mas continua do mesmo jeito. É porque não é simplesmente o Senhor vai tocar na raiz. Vocês vão entender que existe aqui um processo, tá? Para aquela raiz chegar ali onde ela está, não foi de uma hora para outra, foi com o tempo. Lembra que nós falamos que o inimigo, ele persiste, ele é insistente naquilo que ele faz? Então foi de uma hora para outra que aquela raiz existe, que existiu, começou a existir dentro de você. E também não é de uma hora para outra que ela vai sumir. Por isso que nós precisamos ser persistentes. E aqui a gente vai falar como eu vou destruir essas raízes. Então, ó, não deixe de ir até o final, tá? A ferida, gente, ela não é um sentimento passageiro. É algo que foi aberto, algo que talvez seja uma ferida mais profunda e também mal cicatrizado. Às vezes a gente acha que foi cicatrizado, tá ali a cicatriz, mas por baixo está infeccionado. Então a emoção é como se fosse um alarme. Ela vai mostrar onde dói, mas ela não explica o porquê dói. Entendem? Então muitas pessoas choram na presença de Deus, se emocionam também ouvindo a palavra e sentem paz por alguns instantes, mas continuam tendo a mesma reação. Por exemplo, o medo ainda continua exagerado, necessidade de controle, explosões emocionais, dificuldade de confiar. E isso só acontece porque a emoção, ela toca o sintoma, mas ela não vai até a origem. Então ela fala, olha, esse dia está doendo ali, mas o porquê que está doendo? Entende? Então Jesus, ele não trata as pessoas dessa forma. Ele sempre foi até a raiz do coração. Então, o trauma, ele é o quê? Uma memória carregada de um significado emocional. Tá? Então, não é só, por exemplo, a pessoa foi abandonada. Né? É a crença que nasceu a partir daquele abandono. Por exemplo, eu não sou digno de amor. A pessoa já começa a desconfiar de quem se aproxima dela. Né? Então, não é, por exemplo, só uma rejeição. É a mentira que ficou ali, por exemplo. Eu sempre serei deixado. Entende? Então, assim, essas raízes, gente, elas passam a comandar decisões, comandam também os relacionamentos e até a nossa própria fé. A Bíblia, ela nunca promete apenas um consolo emocional. Tá? Ela promete uma restauração. Nós estamos hoje falando aqui que Deus, ele quer nos restaurar. Tá? E não só massagear ali, só passar um remedinho, não. Então a emoção, por exemplo, ela acalma a dor no momento. Né? Eu ouvi uma música que me fez sentir bem e estou mais calma. Só que a cura, quando Deus toca, ele transforma a estrutura interna. Porque essa estrutura, quando ela é consolidada dentro de mim, não tem pode vir o que vier de tempestade que não me derruba. Mas a emoção, como a gente falou, ela não cura o trauma. Mas se eu me confundo, se eu acredito que sim, sempre essa estrutura dentro de mim, ela está fragilizada. Sempre está ali para cair, desabar em qualquer momento. Tá? Então por isso Deus disse, né, lá em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um novo coração. Esse novo coração, gente, não é uma nova emoção, tá? Mas sim uma nova estrutura. Então quando a dor, ela não é curada, o mesmo padrão se repete. Então começa a observar aí. Será que você já não está há tanto tempo vivendo nesse padrão, né? Sempre as mesmas coisas se repetindo, as mesmas reações, sempre surgindo as mesmas reações, as mesmas feridas, doendo sempre no mesmo local, é porque ainda não houve uma restauração. Então a pessoa muitas vezes, ela não entende porque sempre acontece de novo. Isso, gente, não é azar, é porque a raiz ainda não foi tratada. Não foi tirada essa raiz ruim, né? Uma raiz má dentro de você. E lembra que eu falei? Uma raiz, para ela se consolidar dentro de nós, não é de uma hora para outra.
E também não é de uma hora para outra que esse processo acaba. Precisamos persistir. Sempre vou falar isso aqui, tá? Então Deus, ele cura o trauma quando a verdade substitui a mentira. Lembra os pensamentos? Então, ó, já anota aí a primeira lição. Você precisa confrontar os seus pensamentos, tá? Não permitir com que esses pensamentos errados sejam aceitos, mas você precisa confrontar com a verdade. O perdão é outra coisa, ele quebra o vínculo com a dor, tá? A identidade, ela também é restaurada. A memória é ressignificada. Então, quando Deus traz cura ao trauma, é isso que acontece, tá? Nós precisamos dar esses passos. Nós não podemos achar que só Deus faz, mas nós temos a nossa parte também. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil. Porque trauma, como eu disse, tem uma memória. E muitas vezes a gente passou por coisas difíceis. Mas você não tá nessa sozinho, tá? Isso, gente, é um processo, tá? Não é um pico emocional. Então a palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então libertação vem apenas da verdade, não da emoção do que eu estou sentindo. Então Deus, ele não ignora as suas lágrimas, tá? Mas ele quer tocar naquilo que a raiz está produzindo de mal aí dentro, tá? Então, a partir do momento que ele tocar, que isso começar a acontecer esse processo, a dor, ela vai perdendo espaço. A emoção já não vai mais ditar como você tem que reagir. Então, enquanto a emoção passa, né, ela acaba, a verdade, ela permanece. Então, e quando a verdade entra, gente, na raiz, o trauma perde o quê? A voz, o acesso dentro de nós. E o coração vai aprender a descansar, tá? Emoções são sinais, não soluções. Então, elas mostram apenas onde dói, tá? Mas elas não dizem por que dói, não se esqueçam disso. Então, não tenham ela como um norte, tá? Então, até às vezes você fala assim, poxa, Cidiane, eu tô indo na igreja, eu busco, eu oro, mas não acontece. Mas você sabia que é possível, assim, chorar em um culto e continuar preso? É possível. Ou até mesmo se emocionar na oração e continuar reagindo com medo? É possível também. Ou sentir a presença de Deus e ainda carregar feridas abertas? É possível. Se eu não permitir com que Deus vá na raiz, vai acontecer isso sempre. Passa dia, vai passar meses, anos, a mesma coisa se repetindo, tá? Então, o trauma, gente, é raiz, não episódio. Então, o trauma não é só o que aconteceu comigo, com você, é o que ficou dentro de nós depois do que aconteceu. Então, às vezes, o fato foi até rápido, mas o impacto foi profundo. Então, quando a raiz não é tratada, ela começa a gerar frutos. Sabe quais são? Por exemplo, reações desproporcionais. A pessoa está extremamente nervosa. Então, as coisas que é simples para resolver, ela fica tão alterada, nervosa, que ela explode. Há também um medo constante que acaba nos cercando, necessidade de controle, com medo de perder ou de acontecer alguma coisa e a gente não saber lidar, dificuldade de confiar em alguém e a autossabotagem. Olha só quando a raiz não é tratada. Existem algumas raízes muito importantes que nós vamos falar agora, ligadas ao trauma, raízes espirituais, tá? E essas raízes, eu falo assim, que causam um dano dentro do ser humano, que, entendam, eu estou falando de raízes. Nós precisamos, quando essas raízes estão ali, instaladas dentro de nós, somente o Senhor para nos ajudar, tá? Então, anote isso. Primeira raiz espiritual ligada ao trauma, rejeição. Tá? A rejeição, ela cria uma mentira silenciosa, como por exemplo, eu não sou o suficiente. Ela faz a pessoa buscar aprovação o tempo todo, se fechar emocionalmente, aceitar menos do que merece. A rejeição não tratada, ela vira uma identidade, gente. E existem muitas pessoas com essa raiz dentro delas, tá? Uma segunda raiz espiritual é a amargura. A amargura nasce quando a dor não é processada com Deus.
Então, lá em Hebreus 12:15, olha que diz: cuide para que nenhuma raiz de amargura brote. Isso é muito sério. Então, ela não explode, só que ela contamina. Tá? Então, quem vive com amargura reage com dureza, desconfia de tudo, perde a sensibilidade espiritual também. Olha uma outra raiz espiritual do trauma: falta de perdão. Gente, isso é muito sério, tá? A falta de perdão, ela não prende o outro, entenda isso. Prende você ao momento da dor. Você vive o tempo todo, você começa a reviver todo dia, aquela coisa difícil, aquele trauma que você passou. Tá? Então, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Então, perdoar não é opção, é libertação. Às vezes a pessoa está tão, assim, coração mesmo, chateado ou não consegue liberar esse perdão, que ela não vê o mal que ela está causando para ela mesma. E se ela é casada, tem filhos, isso começa a contaminar toda a estrutura da casa. Tá? Então, o perdão não é dizer que não doeu, gente. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas é dizer, isso não vai mais me governar. Então, Jesus, ele nunca tratou só o comportamento. Ele curou o paralítico antes de fazê-lo andar. Ele restaurou a identidade antes de mudar a história. Ele tocou o coração antes de tocar a ferida. Entendem como que é profundo? O Senhor vai na raiz, tá? Mas por que algumas feridas se diante voltam a doer? Você vai entender. Porque emoção sem cura gera uma cicatriz falsa. Tá? Então, por fora está fechado. Só que por dentro ainda está infeccionado. Então, toda vez que alguém toca bem naquele ponto ali, a dor reaparece. Tá? Deus, ele não quer apenas que você funcione, que eu funcione, mas ele quer que sejamos inteiros. Gente, eu tenho visto, assim, isso é um alerta para mim, para você, para pensarmos. Dificilmente você encontra um cristão inteiro. Se você pega a Bíblia lá no Novo Testamento, né? Você começa a ver os discípulos se dedicando ao Senhor, rompendo com as limitações, cuidando para que essas raízes não prendessem. Hoje já não tem mais esse cuidado. Os cristãos vivem como se não existisse uma raiz de rejeição, como se eles não tivessem uma raiz de amargura, como se tivesse tudo bem. E aí o que acontece? Não permite com que o Senhor toque lá na raiz. Precisamos tomar cuidado. Uma coisa, né? Eu sempre gosto do Salmo 139, lá no fim, quando lá fala assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me leve para o caminho correto, o caminho direito. Então eu preciso pedir, fazer essa oração sincera ao Senhor, não virar uma religião aqui, um ato aqui de normalidade, assim, vou falar por falar. Mas eu preciso falar para o Senhor um ritual, né? Fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e remove, Senhor. Me ajude a voltar no caminho correto, porque se tem esse salmo foi escrito, é porque todos os dias há o quê? Um desajuste da nossa parte. É difícil, nós estamos em combate o tempo todo. Então, se não tivesse sinceridade da nossa parte em reconhecer que, poxa, eu posso estar com uma raiz de rejeição, eu posso estar com uma raiz de amargura, uma falta de perdão aqui, eu estou sendo muito hipócrita diante do Senhor. E uma coisa que o Senhor quer, que sejamos inteiros com Ele, tá? Então a emoção, ela é importante sim, só que ela não cura de fato com profundidade, tá? Deus, Ele não ignora as nossas lágrimas, mas Ele também não se limita a elas, tá? Ele entra na nossa história para tocar a raiz da rejeição, remover a amargura, para nos ajudar a liberar o perdão e devolver o quê? Nos devolver um coração inteiro. Então você não precisa apenas se emocionar, não é isso que o Senhor quer, mas precisamos ser curados. E o Deus, gente, que sara os corações quebrantados, ainda faz hoje. Não se entregue para dor, para traumas. Não impeça esse processo do Senhor na sua vida. Nós precisamos disso. Cada dia que a gente passa, né? Hoje, quando chegar no final do dia, por exemplo,
Se coloca diante do Senhor, veja como foi seu dia, olha quantos desafios você teve, não é? Olha quantas tentativas que o inimigo tentou lançar contra você e você não caiu. Nós precisamos todos os dias nos colocarmos diante do Senhor com o coração sincero, reconhecer que nós somos falhos e não simplesmente pular essa etapa, ignorar essas raízes que muitas vezes já está tantos anos na nossa vida e está nos prendendo, tá bom? Então hoje, olha, nós aprendemos muitas coisas aqui, que você não seja uma pessoa limitada, não seja uma pessoa pela metade, mas o Senhor quer nos transformar pessoas por inteiros, ter um coração íntegro para Ele, tá bom? Então é isso, ó, Deus abençoe muito a sua vida, que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que sejam alcançadas, tá? E que o seu lar seja abençoado. Tchau!